e principalmente podermos usar o tempo do professor Leonel Severo Rocha, né? Então, aqui faço uma homenagem especial ao meu orientador do doutorado, né, nosso professor também do PPG em Direito, que é uma grande satisfação para nós tê-los junto ao nosso corpo docente. E na manhã de hoje, através do programa Diálogos Virtuais, né, nós temos essa possibilidade de poder refletir acerca das questões relacionadas ao corpo, da bioética e da morte. Então, em decorrência dos momentos que estamos vivenciando, quer seja das certezas e incertezas, mais incertezas do que efetivamente certezas, nós vamos ter aqui algumas reflexões a respeito disso. E ninguém melhor para falar a respeito também, não é um pouco da teoria sistêmica do professor Leonel Severo Rocha, né? Então, dentro dessa manhã, eu vou aqui fazer agora a leitura do currículo, né, dos dois colegas que vão participar. Então, o professor Leonel Severo Rocha, doutor pela Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris, pós-doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Estudo de Lecce, na Itália. Atualmente é professor titular da Universidade do Rio dos Sinos, né, da UPF e da URI. Né? Então, dentro do currículo do professor Leonel tem uma série de obras, capítulos, artigos, né? Então todos conhecemos, né, o professor Leonel Severo Rocha, e também é um dos principais, digamos, precursores da pós-graduação em Direito no Brasil, né? Então, para nós é uma grande satisfação poder ter o professor Leonel nessa manhã. E a professora Júlia Franciele Neves de Oliveira, é doutora em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, com estudos na Universidade de Sorbonne e pós-doutoranda pela Universidade de Passo Fundo, e mestre em Direito pela URI, também pesquisadora do CNPq e advogada. Né? Então, eu faço aqui um breve resumo, né, porque em relação creio que ao diálogo que vai ser estabelecido, né, vai ser bastante gratificante, principalmente em relação a esses momentos de incertezas que estamos vivenciando na atualidade. Então, eu passo de imediato, né, a palavra do Dr. Leonel Severo Rocha. Muito obrigado, professor Leonel. Acho que tu vai ter que ligar o microfone, Leonel. Agora sim. Bom dia a todos. É um prazer participar desse diálogo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer às instituições que organizaram, a UPF e a Univale, né? E também, especialmente, a você, Liton, pela sua gentileza em estar sempre me convidando para esses eventos. Lembrar que você realmente fez um excelente doutorado na Unicinos e tem um grande sucesso atualmente como pesquisador e coordenador de um excelente programa também de mestrado, futuramente doutorado da UPF, assim como professor na Univale. Né? O tema, eu também cumprimentar, não posso deixar de esquecer, a minha outra querida orientanda, a professora Júlia, ex-orientanda, a professora Júlia Neves, que também brilhantemente defendeu tese recentemente, tendo feito parte de seus estudos na França, que vai também participar desse debate. Então, é um debate que muito me honra e também me dá muito prazer, que é o mais certo de tudo. Bom, gostaria de cumprimentar todos que estão participando e dizer que, evidentemente, nós estamos vivendo um momento histórico dramático no Brasil e no mundo. Então, é um momento que não é para brincadeiras. Estamos numa fase das mais complicadas, talvez, da história. Porém, eu vou tentar, dentro do possível, colocar esse tema duro de uma maneira, como do meu estilo, assim, mais soft. Né? Então, eu tenho um estilo de fala mais tranquilo, então eu procurarei contar alguns exemplos um pouco mais suaves, vamos dizer assim, mas, na realidade, no fundo, eu estou dizendo a todos, informando que realmente é um momento forte, tá? Então, fique bem claro isso, mas, de qualquer maneira, vou manter esse estilo. No fundo do nosso debate,
que é sobre corpo, questões e bioética, sempre está o direito. É claro que nós somos professores de direito, mas vamos tratar a partir dessa questão mais transdisciplinar, porque essa é a perspectiva metodológica atual. Também dizer que, juntamente com o professor Lito e a professora Cleide, nós organizamos, ultimamente os dois professores, mais que eu, uma coleção de livros sobre Covid e seus paradoxos, que está saindo, que está muito boa, que expressa um pouco as nossas ideias. Eu vou colocar, como se imagina, a partir do Niklas Luhmann, algumas questões sobre o corpo e sobre a sociedade atual, e passando rapidamente uma espécie de pequeno panorama sobre a perspectiva histórica dessa questão e também comentando alguns autores atuais, pós-modernos, vamos chamar assim, alguns alemães e outros franceses, mas sempre seguindo a nossa perspectiva histórica brasileira. O título que eu poderia chamar essa fala se chama Corpo e Exclusão, que eu acho que, vou colocar novamente isso, quando o corpo aparece no debate, muitas vezes é devido a uma questão de exclusão, né? E esse tema do corpo, ele foi trabalhado por um autor, que eu vou começar a comentar, chamado Niklas Luhmann, a partir das relações de teoria dos sistemas e a partir da questão do corpo como um problema de saúde. Por isso mesmo, o professor Lito depois muito poderá nos ajudar, porque ele é um grande especialista nessa questão de direito e saúde, né? Então, mas o Luhmann já trabalha direito e saúde, como o Lito sabe muito bem. Então, num primeiro momento, a teoria dos sistemas sociais do Niklas Luhmann, ela já trabalhava há tempo com uma ideia de uma sociedade global, o que está se confirmando cada vez mais, e na teoria do Niklas Luhmann, o elemento mais importante da sociedade é a comunicação, e cada vez mais hoje nós estamos mostrando isso, a comunicação digital como, de fato, o grande elemento, o componente da produção de sociedade. Não nem se fala mais em sentido da sociedade, mas em produção da comunicação pela comunicação. A comunicação, então, hoje, ela é uma comunicação basicamente digital, né? Aqueles problemas mais tradicionais de comunicação que o Niklas Luhmann colocava antigamente, a partir da famosa discussão impossibilidade da comunicação. Na verdade, havia um questionamento se era possível ou não se produzir sentido, significado na comunicação, se haveria consenso na comunicação. Aos poucos, esses problemas da impossibilidade foram desaparecendo e a comunicação começou a ser transmitida de uma maneira mais icônica, pode falar iconic tour, e fazendo com que não se saiba mais, hoje nunca foi fácil, mas de uma maneira mais evidente, se há consenso, se há sentido. Se fala muito numa palavra, uma expressão genérica, fake news, né? A comunicação hoje, ela se espalhou de uma maneira tal que a impossibilidade da comunicação está tornando uma possibilidade de uma comunicação que se transmite pela própria comunicação. Essa é a sociedade atual, que depois eu volto. É uma sociedade que tem como característica, atualmente, a chamada diferenciação funcional, uma diferenciação social, uma sociedade diferenciada, e que ela, por isso, nessa perspectiva, ela possui um sistema econômico, um sistema político, um sistema jurídico, e esses sistemas tendem a se expandir. Isso gera um problema que eu já tenho colocado há tempo, da chamada entropia positiva. O que é a entropia positiva? O sistema se amplia tanto, se expande tanto, que ele se desorganiza. O sistema ele se transforma numa espécie de autofagia, quer dizer, o sistema vai se ampliando, e ele tem tanto poder que, finalmente, ele pode gerar um caos. Então, esse problema da chamada entropia positiva, ele está acontecendo hoje em alguns sistemas,
está acontecendo no sistema de saúde, né? E essa é uma das questões que nós estamos enfrentando. E também, por isso, existe na entropia positiva uma capacidade autopoética de autorreprodução sem controle. Na área digital se chama isso fake news. E isso gera graves problemas da redução da complexidade, gera corrupção nos sistemas, gera influência de sistemas políticos e econômicos sobre os outros, porque existe um descontrole. Mas fazendo isso de uma maneira mais detalhada. Num primeiro momento, se pode dizer que o Niklas Luhmann, ele analisa tanto o sistema médico quanto o sistema de saúde, porque, na realidade, se você quiser pensar a saúde, ela, num ponto global, é uma relação complexa, relacionada, inclusive, com a doença, ela sempre se vê pelo polo mais negativo da doença, e pela teoria do sistema nos interessa muito também, do ponto de vista sociológico, as organizações que tratam da saúde, nesse caso são as organizações médicas, como a medicina enfrenta esse problema da saúde. E, com isso, nós temos um teste profundo no mundo e também no Brasil, até que ponto as organizações médicas estão preparadas, e as dificuldades são grandes, para reduzir a complexidade gerada pelos problemas de saúde, e, evidentemente, que no mundo está se vendo que aqueles locais onde as organizações médicas são mais eficientes, o problema de saúde ele é menor. Não é que não existe, mas ele tem um enfrentamento mais objetivo. Então, aqui se vê uma relação de sistema de saúde e sistema médico. Tá? Então, só para comentar o que o Lito vai explicar depois, de qualquer maneira, no Brasil, nós temos até, para falar em direito, o SUS, o Sistema Único de Saúde, nós temos um sistema de saúde voltado ao enfrentamento desse problema, quer dizer, um sistema que diz que a saúde é de todos, está previsto desde a Lei 8.080, de 19 de nove de 1990, e da Lei 8.142, de 28 de 12 de 1990, a Lei Orgânica de Saúde, que diz, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. Então, do ponto de vista do direito no Brasil, existe já uma concepção de que a saúde tem que ser enfrentada de maneira sistêmica e organizada. E o problema é até que ponto essa organização funciona, mas, de qualquer maneira, está colocado. O Niklas Luhmann, quando trabalhou a saúde, ele dizia que, de alguma maneira, o sistema médico opera com um código negativo, ou seja, com a doença. Por que com a doença? Porque, de alguma maneira, a saúde, não podemos ter uma concepção, tem um autor francês chamado Lucien Sfers, que coloca muito bem, de que existe uma saúde perfeita, ou que o homem tem uma tendência a um corpo perfeito. Não, na realidade, a medicina surgiu de uma maneira mais negativa, enfrentando quando historicamente se definiu o que era um problema de doença ou de saúde no sentido negativo. Então, aqui já é essa perspectiva. Então, a Constituição brasileira, só para dizer do artigo 196, vai colocar expressamente que nós temos o direito à saúde, e, a partir daí, a nossa sociedade tem o direito, de maneira legítima, de exigir a organização e funcionamento da saúde de uma maneira melhor e mais eficiente. Bom, avançando no meu raciocínio rápido aqui, nós estamos vivendo numa pandemia, né? E a pandemia não deixa de ser uma questão sistêmica, por isso que os temas é inevitável que seja chamado esse debate, porque se trata de um vírus que atinge a sociedade mundial, né? Então, é uma oportunidade para que se coloque a teoria dos sistemas, porque, infelizmente, é uma demonstração do fato que algumas questões importantes são universais. Mas não somente o Niklas Luhmann trabalha isso, nós temos alguns autores
franceses que têm trabalhado a questão do sistema de saúde. Por exemplo, Michel Foucault, é um autor que trabalha essa questão, Bruno Latour, que é um outro autor muito importante, e tudo isso nos permite fazer um rápido histórico, comentando algumas questões sobre isso, né? Primeiro, dizer que não existe uma concepção ingênua de evolução da sociedade, que a sociedade está num progresso linear, ou, ao contrário, indo para uma catástrofe. Na realidade, a sociedade é uma construção social e histórica. Isso já é demonstrado por autores famosos, como Gaston Bachelard, Karl Popper, e que mostrando que a sociedade é caracterizada por descontinuidade, paradigmas mudam, isso é uma constante. E agora nós temos a oportunidade de enfrentarmos um momento de mudança de paradigma. Já há, que chama Thomas West, pré-adaptative advance, no sentido que havia toda uma mudança tecnológica fortíssima nos últimos anos e que agora, com essas condições tecnológicas, culturais e sociais, se pode perceber a mudança. Essa ideia de mudança, ela é colocada muito bem por um autor com quem eu trabalhei, chamado Claude Lefort, e fala que a sociedade tem determinada forma, a sociedade tem uma forma específica que é determinada por determinadas condições, princípios, geradores de certos momentos históricos. E na política, geralmente se chamava, se pode usar ainda essa expressão, revolução. Então, grandes revoluções políticas alteraram a forma da sociedade. Para os franceses, a revolução mais importante, a Revolução Francesa. Mas, recentemente, nós tivemos algo que começou a alterar muito a nossa concepção política. Em 1988, foi chamada queda do Muro de Berlim, e há outros movimentos sociais que estão mostrando mudanças profundas no tipo de sociedade que nós vivemos. Isso faz com que aqueles que estão mais acomodados aos padrões tradicionais vivam momentos de grande angústia, e nossa saída é uma proposta de uma capacidade de resiliência e inovação para se construir uma forma de sociedade funcionalmente diferenciada e que possa enfrentar esse problema desses vírus, não só de saúde, mas que atravessa daí também a economia e a política no mundo atual. Fazendo uma rápida semântica histórica, eu diria que um dos problemas que tem se colocado ao lado da ideia de comunicação e dessa ideia de sistemas comunicacionais e digitais, é o fato que, constantemente, é preciso comentar, junto com a concepção desse sistema, a ideia de corpo, né? Então, vou falar rapidamente algumas questões sobre o corpo. Porque o corpo, há várias discussões sobre o que é o corpo, o que é a comunicação, o que é o sistema, e o fato é que, quando nós estamos incluídos dentro do sistema, como nós estamos agora participando de uma comunicação graças à internet, nós participamos pelos meios eletrônicos da comunicação. Agora, há momentos em que existem comunicações que nós participamos propriamente com o corpo, ou somente com o corpo. E nos casos em que a comunicação acontece basicamente com o corpo, são aqueles caracterizados pelo sentimento e pela emoção. Aqui eu posso ter dois lados. Um lado positivo, com o corpo eu posso ter muito prazer, mas, historicamente, é salientado muito o lado da dor dentro do corpo, e, no caso mais radical, a doença, né? Por exemplo, no Brasil, quando a população não está... No Brasil, em qualquer lugar, mas no Brasil, a população não está integrada nos sistemas normais. Por exemplo, você não tem CPF, você não tem carteira de identidade, você não consegue receber benefícios mínimos dos governos, mas você sempre, de alguma maneira, está com o seu corpo. Você tem frio, você tem calor, você tem fome. Quanto mais excluído do sistema, mais você diretamente enfrenta os problemas com o seu corpo. Então,
A grande questão é, os incluídos, de alguma maneira, participam dos processos digitais de comunicação e os excluídos participam quase que somente com o corpo. Essa é a questão que eu quero colocar. De alguma maneira, a exclusão ela cai sobre o corpo. Todos temos um corpo, mas o corpo ele é usado de uma maneira direta. Ele não tem uma mediação simbólica com o social. De alguma forma, o corpo ele é friamente colocado nas questões. Mas se eu fosse fazer um histórico assim, simbólico, já nas sociedades fragmentadas, nas sociedades muito antigas, do ponto de vista mais mitológico, por exemplo, na antiga Grécia, uma das histórias mais famosas e importantes até hoje no Ocidente é a história da relação entre o corpo, sociedade e o destino. E aqui eu lembro, esse debate vai ser continuado pela professora Júlia Neves depois, de Édipo. Exatamente. Édipo é um personagem da mitologia grega e que depois Sigmund Freud retomou na psicanálise, em que cujo destino foi previsto já pelos oráculos, em que ele seria o rei, né? Ele teria um grande futuro, mas seu pai, que não, ao saber dessa previsão, o abandonou. Não vou contar essa história, mas finalmente o Édipo, por uma série de peripécias e aventuras que todos já conhecem, termina voltando à sua cidade natal. Ele enfrenta, para poder entrar na cidade, e essa é a parte fascinante para mim, um enigma. É preciso enfrentar a famosa esfinge, que diria já, decifra-me ou te devoro, ou seja, ele teria que responder a uma pergunta difícil, uma pergunta paradoxal, cuja resposta é o tempo, né? A resposta à pergunta é: o homem, ele tem 3 momentos na vida. Ele tem a sua juventude, quando era criança, depois a maturidade, depois tem a sua velhice. Ao responder a esse enigma, ele ganha o direito de se casar com a rainha Jocasta, com quem ele se casa e com quem ele tem 4 filhos. Porém, ele vai descobrir que a Jocasta, na realidade, era sua mãe. Esse fato de ele ter se casado e ter tido filhos com a mãe fere um princípio básico da sociabilidade, que a sociedade vai surgir, a sociedade já nesses primórdios, com o princípio da proibição do incesto. Então, o fato dele ter relacionamento com a mãe é considerado algo proibido e ele sofre, por isso, uma punição, e toda a cidade também, e a punição é a peste. A cidade é atravessada pela peste e pela doença. Então, vocês vejam só, na antiga Grécia, estão todos felizes, o corpo está belo, todos os corpos estão no culto do corpo, e, nesse momento, há uma influência em relação aos seus comportamentos, uma reação dos deuses, que é a peste. Então, a peste, ela é, vamos chamar na linguagem mais atual, uma espécie de castigo para Édipo. E o Édipo, para não ver o que está acontecendo, ele se cega, ele fura seus olhos. Então, ele não quer observar a peste. Então, o Édipo, ele termina cego. Essa história continua, mas eu gostaria de acentuar isso. Então, que já na antiga Grécia, a peste, a pandemia, ela é interpretada como uma reação dos deuses contra comportamentos não naturais. Então, aqui, vocês veem já um primeiro ponto. Depois, pulando, porque eu não vou falar mais que 10 minutos aqui, indo para a Idade Média, vocês vão perceber
que é uma concepção de mundo preocupada com o corpo, mas preocupada também com a alma, né? Alguns autores vão dizer, mas quem sou eu? Sou meu corpo? Não, eu sou a minha alma. A alma é a substância do meu ser. E como as sociedades, na Idade Média, por exemplo, tinham muito sofrimento, havia muita dor, havia muita fome, se dizia, o sofrimento ele é positivo, e esse discurso é assumido pela Igreja Católica, ele é positivo porque sofrer é uma forma de ter acesso ao paraíso. Então, o sofrimento é uma condição para o prazer numa vida futura. Existem pecados, e o corpo ele tem que se manter puro e neutro. Então, além do sofrimento, também o prazer, também o próprio sexo, é considerado um pecado. Se não houver esse comportamento correto com o corpo, o prazer, haverá peste, haverá doenças, realmente. Existem doenças e pestes que são, de alguma maneira, castigo dos deuses aos pecadores. Ou seja, mesmo nessas sociedades da Idade Média, a peste ela tem uma explicação transcendente, né? Porque o corpo, ele, na realidade, poderia ter se mantido isolado do mundo, sem prazeres, né? E esse é o resultado do pecado. Quando alguém consegue a cura, isso é possível, é um milagre. Então, um santo poderá sempre curar. Então, a medicina, quando vai surgir, um tempo depois, a medicina moderna, ela é uma espécie de milagre, é uma cura, é milagrosa. A pessoa mereceu ser curada, é uma boa pessoa. Ou seja, de alguma maneira, o corpo, no seu desenvolvimento, na sua plenitude, ele está exposto a uma alma que se mantém como tal, mas a alma ela é eterna e o corpo está aqui para sofrer. Vamos pulando um pouco para chegar na nossa modernidade. Na modernidade, nós começamos a discutir mais o problema da consciência e da linguagem, e analisamos as coisas a partir da nossa consciência e da nossa linguagem, e começamos a perceber que nós estamos isolados, e também, então, junto com a relação do corpo, surge a ideia de linguagem. Então, a linguagem é que vai se relacionar, permitindo que os corpos se contatem uns com os outros. E, a partir daí, surge a ideia que eu falei de comunicação e, ao mesmo tempo, de exclusão, porque essa linguagem ela permite que algumas pessoas participem da sociedade e tenham já prazeres, e outros continuam tendo uma exclusão. Só que a sociedade pode ser organizada desse tipo. Por isso, eu comentava aqui para a Luma, quem não acessa a comunicação é obrigado a utilizar diretamente o corpo. Quer dizer, o corpo, quer dizer, as pessoas começam a ser expostas, isso é uma característica que eu quero colocar, quase que histórica. As pessoas que estão excluídas, independentemente da forma de sociedade, elas sofrem violência, elas sofrem fome, recorrem à prostituição, a furtos, a assaltos, a homicídio. E as pessoas chegam a morrer, a violência é tão grande, sem mesmo direito a cemitérios. No Brasil, hoje nós temos pessoas que morrem, mas nós sempre tivemos, e são colocadas em cemitérios clandestinos. Então, essa é uma característica de exclusão que continua, e ela é cada vez mais violenta no sentido que há uma evolução da sociedade, mas continuamos com essas formas de exclusão. De alguma maneira, os excluídos se comunicam só pelo corpo, né? Então, esse é um problema muito grave e que facilitou ser observado agora na pandemia. Na pandemia se vê muito bem como os corpos estão expostos, né? Como as pessoas estão, de alguma maneira, sem acesso à sociedade. Esse exemplo que as pessoas não têm CPF, que eu já coloquei, ele é muito dramático, porque as pessoas não imaginam, você não pode receber o dinheiro, não tem CPF. Como você não tem CPF? Não tem. Então, é uma exclusão
absoluta das pessoas no mundo inteiro. Só colocar alguns autores rapidamente aqui. O Michel Foucault já é um autor que já tinha comentado isso, mostrando que o nascimento da clínica médica foi um momento em que se encontrou um espaço, um lugar para controlar o que era doença, o que era normal ou anormal, e aí surgiu um outro tipo de poder forte dentro do sistema de saúde. Esse tipo de poder do sistema de saúde vai fazer com que, isso é claro, hoje no mundo, há um debate forte do sistema econômico, sistema político e sistema de saúde, para ver quem tem mais poder em relação aos corpos das pessoas. Né? Os sistemas de vigilância, já colocava Michel Foucault, se aprofundam, nós vamos sair dessa crise a partir do momento que for construído um sistema de vigilância eficiente sobre os corpos das pessoas. E aí nós teremos a sociedade já panótica, já prevista muito bem por Michel Foucault. Então, o saber-poder também passa para medicina. Né? O Bruno Latour, que é um autor francês também muito famoso, já mostra como Pasteur, um dos grandes cientistas da nossa história, ele trabalhou o problema dos micróbios, ele analisou as bactérias, ele já mostra como Pasteur, Bruno Latour mostra como Pasteur adquiriu um grande poder na sociedade da época, e a partir daí ele fez alianças com sistemas econômicos, laboratórios farmacêuticos, e surgiu mais um grande centro de poder a partir da saúde, que se acoplou à economia, doenças, vírus, imagine, laboratórios farmacêuticos, né, que detêm o poder nessa questão. Outro autor que vai aprofundar muito a questão, chamou Jacques Derrida. Jacques Derrida, ele é um autor que chega a colocar a leitura de Platão, dizendo que Platão, de alguma maneira, propõe na sua filosofia uma espécie de farmácia de Jacques Derrida, porque a filosofia do Platão, que é escrita, a escrita, na realidade, ela é tanto um remédio quanto um veneno, né? Essa é a tese do Derrida. Então, se eu tiver somente uma escrita que se impõe e que ela se estrutura, como diria Saussure, que Derrida destrói, nós teríamos um veneno na comunicação, e a hierarquia do mundo seria determinada a partir desses sistemas de comunicação. Por isso, Derrida propõe uma sociedade descentralizada e diferente, embora a escrita permaneça sempre como um suplemento de comunicação, mas, de qualquer maneira, mostra esse tipo de questão. Por fim, eu sei que eu tenho mais uns 5 minutos, não se pode deixar de falar, a partir dessas constatações de Foucault, Latour, do próprio Luhmann, de que o corpo vai sendo excluído e a linguagem é uma forma de poder, uma forma de veneno, segundo Derrida, que é um desconstrutivista. Como funciona a relação entre a saúde e a política? Vejam só, a partir do momento em que em vários países, hoje em dia, nós tivemos, com os meios de comunicação, ataques fortes à concepção tradicional de democracia, que partir do pressuposto que racionalmente eram feitas escolhas políticas, a política passou a ser dominada por uma linguagem mais direta de comunicação, e muita gente chama isso de populismo, ou seja, de alguma maneira, em vários países, Brasil, Estados Unidos, Hungria, vários países, os governantes são eleitos graças aos sistemas, não só por isso, graças também aos sistemas de comunicação, e não imagine que o próximo será eleito de maneira neutra também. Ou seja, os sistemas de comunicação participam disso, só que isso gera uma sensação de poder que também gera uma entropia no sistema político. O sistema político tende a ser autofágico também nessa questão. Quer dizer, nós temos aí um problema sistêmico também na política, e por isso os movimentos sociais se expandem por todo o mundo. A França é um exemplo disso, porque cada vez mais há uma dificuldade de enfrentamento da democracia, e cada vez mais os corpos das pessoas estão expostos
nas ruas das cidades, né? Eu não vou debater isso hoje, mas acho que a ideia de um constitucionalismo mais global, como é proposto por Guido Teubner, ou uma democracia mais radical, como Dominique Rousseau, é muito interessante para que se possa imaginar a sociedade como um todo, de uma forma mais radical, e que ultrapasse esse sistema mais formal, democrático, que está gerando esse grave problema no sistema político. E, para concluir, eu diria que a realidade, infelizmente, é que, historicamente, o corpo tende a ter como característica forte essa ideia de exclusão, e isso se mantém. Os corpos estão sendo excluídos. Nós vemos hoje até processos de escravidão que retornam, de discriminação, de violência e mesmo de morte. Quer dizer, nós temos, num momento, o próprio Brasil de banalização da própria, novamente essa palavra horrível, banalização da morte. Quer dizer, a morte, o corpo, no momento mais dramático do corpo, a morte. E a morte, ela aparece, e é preciso, por isso mesmo, uma concepção mais inteligente, de resiliência e de enfrentamento sistêmico das formas de organização para a inclusão dos corpos e elaboração de uma comunicação, como diz Derrida, que não seja um veneno, para que se possa construir uma sociedade melhor, aproveitando essa crise sistêmica mundial para reduzir essa complexidade de uma maneira mais democrática, onde o corpo seja liberado para aquilo que é melhor no seu corpo, a sua saúde, seu prazer e a sua própria, como diria o Lito, a professora Júlia, a sua própria felicidade. Você queria colocar por enquanto, Lito? Obrigado, professor Leonel. Nós agradecemos, essa grande reflexão do professor Leonel, e após a fala da Júlia, e depois eu vou fazer um comentário também, daí nós vamos abrir para os debates. Então, de imediato, passamos a palavra à professora Júlia. Bom dia, então, a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar participando desse grande evento com meus dois orientandos, Não é todos que têm essa grande satisfação. O Leonel, que foi meu orientador desde o mestrado, até ele se confundiu, me chamou minha orientanda. Eu sou eterna orientando do Leonel, É uma honra enorme. E o professor Lito, agora do pós-doutorado. Então, são pessoas, assim, que eu tenho grande consideração do âmbito não só acadêmico, como também pessoal, pessoas que sempre me incentivaram do âmbito acadêmico, mas também da pesquisa, e tive grande felicidade de escrever um artigo até com o professor Leonel sobre Sartre, nesse último livro editado do Covid, com o professor Lito, que ele elaborou. Quero agradecer também. E quero agradecer a todos que estão presentes, participando, então, nesse dia, maravilhoso. Então, além das demais instituições, o PF, o Univale, os bolsistas aí, a Victória, o Luiz Ângelo, os demais bolsistas, que a gente sabe, eu também que já fui bolsista, a gente sabe como é trabalhoso por trás, e como a gente luta para dar o nosso maior esforço, Então, seguindo a linha do professor Leonel, eu quero falar mais sobre uma ideia da tragédia de Antígona, demonstrando como que a mitologia grega, ela vem, mesmo sendo algo bem antigo, ela vem abordando aspectos que nós podemos atravessar séculos e podemos utilizar atualmente. Desde a Antígona, a partir da morte do direito. E um dos aspectos que eu escolhi Antígona
porque ela era mulher. Nós vemos, na época histórica, a negação do feminino, e quando nós vemos uma mulher protagonista, eu acho muito interessante isso ser abordado. Outra questão também que é interessante, até foi uma linha que eu segui com o Leonel sobre o que nós iríamos falar, porque é uma questão muito interessante, que pode ser feito várias abordagens, a questão do corpo, morte e direito, e a questão da biopolítica, é a questão de trazer para vocês a importância da literatura no direito. Questões da época da Grécia Antiga, que nós podemos traduzir hoje, fazendo uma análise. Mesmo que o direito ele se transforme com o tempo, a mitologia, ela sempre pode perpassar tempos, mas ela sempre continua com várias interfaces na nossa realidade. Então, a questão, então, da tragédia na peça teatral de Antígona de Sófocles, ela vem a trazer uma representação, então, da figura grega, né, e a Antígona, ela é filha de um casamento, então, incestuoso, de Jocasta e Édipo. Assim, a história de Édipo, o Leonel acabou contando para vocês, né, que ele acaba casando, então, com a sua mãe, não sabia. Então, ele já traz aquele casamento, né, com aquela tradição, com aquele problema deles. E Antígona, filha do casal, assim como entre 4 filhos. Nesse casamento dessa mitologia, o que acontece? Tem um tio que é o Creonte, do qual ele tem... a Antígona, ela tem mais os seus 2 irmãos, que eles acabam brigando, um irmão que exercia o reinado e o outro irmão, eles se dividiam, só que um irmão acaba não gostando dessa divisão e acaba indo para Tebas, que era uma cidade contrária, né? Então, eles acabam se enfrentando e um acaba morrendo. E o Creonte, que é o seu tio, que é o irmão de Jocasta, que era a mãe de Antígona, ele acaba dizendo que o irmão de Antígona devia morrer de forma desonrosa, ou seja, entregue o seu corpo devia ser deixado na rua, assim, para os cachorros comerem. Dentro dessa discussão, e o outro irmão que morreu defendendo a cidade deles, devia ser morto com as suas honrarias, que seria queimado, né, e feito todas as honrarias do funeral. Antígona, ela não aceita isso. Então, nós notamos o quê? Uma ação transgressora típica do estado de exceção. Agamben fala sobre isso no seu livro de Direito de Exceção, e ela traz toda essa dor. Como é que pode ser feito isso? Bem, e nós notamos essa questão, hoje em dia, que os corpos, eles estão sendo contados a partir de estatísticas. Eles simplesmente, não há mais aquele funeral que você pode ver o seu ente, que você pode fazer, né, aquilo que nós poderíamos fazer, simplesmente as pessoas são estatísticas de mortes. Tantos morreram, tantos, e várias pessoas estão sendo enterradas. Então, isso traz à tona essa história da morte, entre a morte e o direito. Então, essas tradições religiosas e o poder humano. E daí vem aquela questão, a tirania do rei, né, do Creonte, de ter o poder de simplesmente dizer, bom, esse daqui vai ser enterrado com honrarias e esse outro simplesmente não vai ser enterrado, né? Vai ser entregue à várzea. Então, Antígona, ela não aceita isso. Então, demonstra, uma das coisas que demonstram além do empoderamento da mulher, do feminino, mais que isso.
demonstra essa questão, inclusive, que o Leonel muito bem colocaste, a questão do indivíduo e da sociedade. Uma das palavras que Creonte fala é assim: então agora é uma mulher que vai dar ordens, né? A questão, né, do julgamento da mulher. Então, essa desobediência, né, civil, desde Gunner ele fala sobre isso. Então, essa objeção da consciência, que Freud vem a falar depois, que a Antígona, ela se levanta contra a ordem, então, do próprio direito, que é o rei supremo, que ele diz que não pode ser enterrado, e ela vai lá, pega o corpo contra ele, e ele diz: quem enterrar o corpo dele vai ser condenado à morte. Só que pior ainda, se for enterrado o corpo dele, vai ser enterrado à morte, e quando ele descobriu que ela pegou o corpo dele e fez um enterro fúnebre, ele disse que ela não ia ser só enterrada, que ela não ia ser condenada à morte, que sim, ela ia ficar exilada em Paredes, exilada viva, numa caverna. Só que a questão é que a Antígona, ela era noiva do filho de Creonte. E quando ela faz essa questão de pegar o corpo do seu irmão e fazer o ato fúnebre, o filho de Creonte acaba matando Antígona, porque ele não queria que ela fosse exilada, né? E acaba matando ela e acaba se matando. Então, o que acontece? A mãe, que é a mãe a mulher do Creonte, ela não aceita a morte do filho e também acaba se matando. Então, Creonte, por não aceitar que houvesse o enterro, Antígona acaba né, morrendo pelas mortes do noivo. O filho dele, a filha do Creonte, acaba morrendo e a própria mulher dele acaba morrendo. Então, ele vive uma vida, né, terrível. Então, a tirania dele responde, então, é aquela questão que o professor Leonel muito bem colocaste, dos deuses, né, foram os deuses que me fizeram pagar pelo que eu fiz. Então, essa questão, então, do que é justo, do que é injusto, de não seguir as regras tal como se diz. É necessário também a gente observar, a partir de uma análise positivista, que desde a partir da Revolução Francesa, uma das características é essa separação do direito e da moral, e depois, a partir do século XX, a moral, ela acaba sendo trazida novamente para o direito. E com isso, nós notamos que a importância disso de ser trazida foram as consequências catastróficas, então, desses regimes totalitários, autoritários que foram acontecendo, né? Então, o direito também ele serve para ter esses regimes autoritários. E esse atraso, então, do positivismo, ele vem trazendo desde o século XIX e trazendo as vítimas, né? Então, qual que é, né, essa importância? Então, a questão das nôminas, que eles chamam, né, da lei da consciência. A importância da consciência que vem enraizada a partir do Estado democrático, a partir de um texto legal, que ela não deve ser fictícia, assim, que ela deve ser trazida em sua praxis, e assim como a questão da não autofagia, né? Então, traz aquela questão do debate, do justo, do injusto. Então, toda essa tradição cultural do mundo ocidental, ela vem trazida a partir do rei Creonte, da Antígona, e ela proíbe, então, o rei, ele proíbe que a Antígona, ela exerça esse direito ao seu funeral. Então,
E essa tragédia grega, ela vem bem no sentido de trazer uma vontade do indivíduo, né? É que aparece a vontade do indivíduo, que se deve seguir a sua vontade e respeitar a sua vontade, e não seguir, e sim as interfaces de uma ética universal. Uma das questões que Freud ele acaba descrevendo a partir nós fizemos uma análise de uma profunda cognição crítica do direito e da filosofia, é que a Antígona ela representa o direito, a política e a filosofia. Foucault ele fala sobre isso, que ele diz que o cuidado de si, o cuidado para si, o cuidado para o outro, né, que ela não cedeu à ética universal, mas sim ela cedeu à ética em favor do outro, em favor de si. Então, são as novas perspectivas, e essa peça é fundamental, porque ela vai em lei da vontade da tirania, do tirano, né, a partir, aí vem a importância de se fazer a filosofia, de se racionalizar, né, o que será que vale? A lei do tirano, né, algo bem natural, a lei do tirano, nós pensamos hoje no âmbito do positivismo, será que o que vale é somente a lei positiva, ou será que nós não temos que abrir estruturas, né? Aí nós analisamos a teoria sistêmica, novas estruturas de pensar. Então, as leis das normas divinas para a compreensão, então, do fenômeno jurídico do mundo contemporâneo. Então, essa questão da Antígona, ela parte do argumento do mito, que ele é construído a partir de uma relação incestuosa, que ela vem através de uma tradição, e que ela vem marcado por isso, mas que depois ela vem analisando através do amor justo, e a outra questão é de uma lei pública, né? As duas balanças. E essa discussão, ela é bem contemporânea, porque ela vem abordando o quê? A questão do direito positivo. Muitas pessoas ainda, né, vêm com aquela questão, e aqui eu coloco para vocês uma das questões que são mais debatidas na STF, a questão do aborto. Afinal, o aborto é justo, não é justo? Do Auor, que ele tem um livro sobre isso, e ele fala sobre, afinal, o que você pode fazer com o seu próprio corpo, né? Então, tem várias questões, a questão do corpo, que se pode elaborar, só que depois, como vai abrir para questões, vocês vão poder questionar mais. Então, Aristóteles, ele faz uma retórica também no seu livro, e ele descreve que Antígona, ele trata exatamente desse conflito que ele chama do direito natural, do direito positivo, que ele vai se naturalizar, então, na história da Antígona. Inclusive, o filósofo alemão Hegel, ele vem trabalhando também sobre isso, e ele vai analisando, então, toda essa questão do Estado a partir dessa percepção do Creonte. Então, por quê? Porque ele vai analisar a percepção do Creonte a partir do Estado e a percepção de Antígona a partir do indivíduo. Então, são as duas análises. Então, o que nós chamamos de razões do Estado e objeções da consciência. Então, isso vem a analisar a consequência e a consciência que Antígona, que mesmo ela morrendo, ela decidiu fazer o ato fúnebre do seu irmão. Para ela não importava. Então ela era bem vista na sociedade,
benquista, e o que ela seguiu? Ela seguiu suas concepções religiosas. E essas concepções eram suas concepções que naquela época, se a pessoa ela não tivesse esse ato, ela não iria para o céu. Ela não iria para os seus deuses, né? Então, para ela, era muito importante. A partir de uma teoria sistêmica, então, o corpo acopla-se, então, com a comunicação. Por que era tão importante? Porque senão, ela porque senão o corpo não iria, né? A alma não iria, né, seguir, não iria seguir os deuses, e depois não iria existir mais. Então, e a comunicação, ela parte dessa diferenciação social que vai desde da Europa até a latino-americano, então é que vem se destacando, então, essa importância da biopolítica, dos conceitos da propriedade, porque o corpo é uma propriedade também, se nós formos analisar, do qual, como o Leonel bem colocou, você pode exercer violência sobre ele. E uma das principais pessoas que sofrem sobre isso são pessoas do âmbito que não tem déficit econômico. Então, aí eu coloco que acopla-se entre o direito e a economia para haver essa violência do corpo. Então, o direito nos permite essa reumanização perdida, né, do abandono de si, do desprezo de si, desde Nietzsche, que depois vai ser trabalhado, então, como uma retomada por Foucault, com essa essência do cuidado de si, e aí ela demonstra do cuidado do outro, a importância disso. E essa tragédia grega, então, a presença do sujeito, do mundo, que teria sido colocado a partir da visão do outro, e Lacan, ele segue essa ética de Freud a partir de uma ética da psicanálise, né, sobre as contradições que existem, que elas não podem se anular reciprocamente. E quais são as contradições? Que seria a presença do sujeito no mundo e o advento também da filosofia do pensar em si, né, o amor terno e a lei pública. Então, a Antígona, então, ela é um exemplo morta-viva. Foucault aparece dizendo isso a partir do trabalho da análise das tragédias gregas do governo dos vivos. Ele aborda exatamente isso. Por que ela é uma morta-viva? Porque ela vive além da vida e além da morte. Então, ela vive em situação limite. Se nós for falar da psicanálise borderline, né, seria o limite. Então, dentro da análise Foucaultiana, ele fala sobre a importância da zetética no direito. Então, as questões do que é o direito, como queremos viver, o que é um corpo, o que é um direito positivo. Então, essas importâncias que vêm a fazer análise dessa tragédia e a representação da fundamentação do direito a partir do foco do Édipo Rei, da Antígona, da Electra, que também são análises da psicanálise, mas que elas trazem, né, questões familiares. Aqui, da Antígona, ela vem trazendo o quê? Questões dentro do direito de família para analisar o direito da polis. Dentro do direito, do livro Direito de Família, que eu e o Leonel escrevemos, que foi estudo do meu mestrado, exatamente isso, são análises das transformações familiares. Afinal, até nós fizemos análise do Hegel, que ele fazia noções, visões além do direito.
Electra e Medea e Antígona, eles trazem também análises do feminino sagrado, só que muito mais que isso. Aspectos fundamentais da política e do direito. Se nós formos analisar também a democracia radical proposta por Dominique Rousseau, ele vem analisando também aparências da fragilidade e da ineficácia do direito, mas como nós podemos observar o direito a partir de novas interfaces? Não só num direito positivo, mas também, né, de uma perspectiva mais crítica. Então, a partir, então, dessa análise de uma crise autoimunitária, numa análise do direito epistêmico-ecológica, que eu coloco para vocês, ocorre essa análise da perversão do direito. E Derrida, no âmbito da religião, ele propõe sobre isso, uma personagem como Homo Sacer, do Agamben, ele fala sobre, ele revela suas aparências através de um véu, das aparências da fragilidade e da ineficácia do direito. Então, como assim, dos direitos humanos, direitos fundamentais, e a necessidade de se analisar questões contemporâneas, fazendo novas formas de observação. Um dos autores que eu coloco para vocês de maior importância é Luiz Alberto Vará, que ele fala da importância da alteridade, quando entre o sujeito e o outro se estabelece um espaço de alteridade, se vincula o discurso e a evolução. Então, nesse aspecto, nós podemos constar que a história mitológica, ela contrasta as palavras que atravessam séculos, mas que ela pode ser contada a partir da nossa realidade. E dentro desse aspecto, eu posso abrir várias discussões com vocês, mas só que devido ao tempo, é muito curto. A questão da criogenia, a questão do transhumanismo, e a questão do aborto, que eu acabei falando para vocês, mas, então, questões que vocês, alunos, né, da UPF, que adoram fazer pesquisas, questões importantes a serem analisadas e debates importantes que são atuais e relevantes no nosso século, para fazer reflexões além do positivismo, mas sim pensar de uma forma com alteridade, a partir do pensamento varatiano, lumaniano, Foucaultiano. Então, seria isso. Agora eu vou passar a minha palavra para o professor Lipton. Bem, então, nós gostaríamos de agradecer, né, as reflexões da professora Júlia. Gostaríamos também de saudar o professor Gustavo, lá da Unijuí, que está participando, também os nossos doutorandos, Alessandro, Alcindo, Michele, também todos os nossos mestrandos, né, a professora Edmara, também está na assistência. E, então, eu vou falar um pouquinho a respeito da bioética, né, aproveitando em função do tempo, né, então eu já abri mão em relação ao tempo para que pudéssemos escutarem os colegas, né, tanto o professor Leonel e a professora Júlia. Então, se nós observarmos essa questão das discussões relacionadas à bioética, então, o próprio surgimento da bioética, ele veio a se dar na década de 60, né, na definição do professor italiano Giovanni Berlinguer, onde ele estabelece que a bioética é uma disciplina filosófica, né, que conecta a ciência da vida e a moralidade. Então, dentro desse processo de evolução, também outros autores, como Marcos Segre, ele vai dizer que é a parte da ética, o ramo da filosofia, que enfoca as questões referentes à vida humana, e, portanto, a saúde está compreendida, tanto a questão do corpo dentro dessa relação. Então, a bioética, tendo a vida como objeto de estudo, trata também da morte, ou seja, ao mesmo tempo que nós trabalhamos a questão da saúde, a inerência da vida com qualidade de vida, ao mesmo tempo nós temos esse pressuposto, né, a questão da ausência da doença ou a presença da doença. Então, dentro dessa relação, no processo evolutivo da bioética, em 1979, né, Tom Bechamps e James Childress apresentam pela primeira vez, né, os 4 princípios bioéticos. Então, nós temos como primazia, dentro da bioética, o princípio da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça.
sendo que a autonomia é o único dos princípios bioéticos que não é contemplado, por exemplo, em relação ao juramento de Hipócrates, escrito no século V a.C. Todos os princípios são igualmente importantes, não havendo hierarquia entre esses princípios. O princípio da beneficência nos leva a buscar maximizar o benefício e minimizar o risco e ou o dano ao paciente. Então, a própria questão no estabelecimento de determinados tratamentos, eu tenho que observar a beneficência. Qual é o sentido? O aumento da dor em relação ao corpo ou a resistência em relação a essa dor, a diminuição dos impactos em relação ao paciente, principalmente em relação à questão das prescrições, dos tratamentos que são estabelecidos. Então, nós temos que observar esse sentido da beneficência. Se nós observarmos no juramento de Hipócrates, nós encontramos a seguinte explanação: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém, e ainda em toda a casa aí entra para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário. Então, ao mesmo sentido que o juramento de Hipócrates, nós vamos ter o Código de Ética Médica, que em relação ao seu capítulo 5º, com a relação com os pacientes e familiares, é vedado ao médico, no artigo 32, deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos, e o seu alcance em favor do paciente. Então, aí, essas grandes polêmicas que estamos vivenciando na atualidade em relação à questão da saúde, né, com indicações de prescrição médica em relação à questão política. Eu acho que a ciência deve prevalecer. O próprio Código de Ética Médica já fala nessa questão, né, do conhecimento, ou seja, a prescrição reconhecido cientificamente. Se nós observarmos a própria questão da CTN BIOS, ela também estabelece protocolos em relação à pesquisa. A aprovação, né, in vitro, depois em animais, depois em seres humanos, para poder fazer os testes. Então, nós devemos observar, dentro desse sentido, que venha a ser um complemento, o estabelecimento do princípio da não maleficência. A não maleficência, então, nos faz buscar minimizar o risco e ou dano ao paciente, ou seja, a axioma hipocrático, né, em relação ao primum non nocere. Então, no juramento de Hipócrates, encontramos, então, aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca causar dano ou mal a alguém, e ainda em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário. Então, dentro desse sentido, nós podemos observar os avanços que se teve, principalmente no sentido também da responsabilidade do profissional, sendo que, dentro do Código de Ética Médico, o seu artigo 1º, causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência e negligência. Então, parágrafo único, a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. Então, nós podemos observar aqui, principalmente nesses casos, né, a questão, né, de uma responsabilização através da imperícia, da imprudência ou da negligência. Por isso, na atuação médica, deve-se primar pela prudência, né, pela perícia, ou seja, eu devo observar a questão dos riscos, né, se isso não vai trazer mais malefício ao paciente. Então, por isso, a questão do princípio da autonomia, que é um outro princípio bioético, que nos ensina que fora em situação de risco ou de morte, cabe ao paciente decidir sobre as práticas, diagnósticos e terapias a que se quer se submeter. Só que em decorrência disso, do estabelecimento do princípio da autonomia, que houve o surgimento do princípio do consentimento livre e esclarecido. Ou seja, no Brasil, nós temos essa grande discussão que a nossa Constituição, ela estabelece como fundamental o direito à vida, ou seja, é um direito fundamental, inalienável, imprescritível, ou seja, né, não pode o paciente decidir por não viver. Nós não temos essa condição de possibilidade. Né? É um direito constitucional à vida, por isso que a Constituição ela não reconheceu o princípio da autonomia da vontade. Nós temos uma limitação, tanto a questão do nascituro, como, por exemplo, nós temos lá as limitações em relação à questão da dignidade da pessoa humana, naquele sentido lá da decisão do STF em relação à questão, né, da pensão a alimentos, mesmo em relação ao nascituro. Então nós não temos o momento da vida, é para que ele tenha, né,
essa continuidade. Então, dentro desse sentido, nós podemos observar essa relação, ou seja, dentro do princípio da autonomia, ela é a faculdade de livremente traçar suas próprias condutas sem imposições externas. Refere-se ao respeito que se deve ter à vontade do cliente, do sujeito da pesquisa, a seu autogoverno. Abrimos aqui um parênteses para chamar a atenção para o termo cliente, ao invés de paciente, tá? Que vem sendo usado atualmente para dar uma ideia de alguém que questiona, que escolhe, que interage, enquanto paciente tem a conotação de submissão. Só que, infelizmente, ou felizmente, no meu sentido, acho que infelizmente, nós temos o quê? A mercantilização da vida humana. Então, um dos grandes avanços que tivemos em relação à questão do direito à saúde foi a Constituição de 88. Na história do constitucionalismo brasileiro, nenhuma Constituição veio a estabelecer o reconhecimento do direito à saúde. A primeira Constituição no mundo foi a Constituição italiana de 1949, onde ela traz o reconhecimento do direito à saúde. E a nossa Constituição de 88, ela diz, é um dever do Estado, através da promoção, prevenção e cura de doenças. Ou seja, mesmo depois com a criação do artigo 200, a criação do Sistema Único de Saúde, é que possibilitou essa congregação, né, de um sistema misto, ou seja, público e privado. Dentro do privado também foi criado daí a Agência Nacional de Saúde Suplementar para regular e fiscalizar a questão dos planos privados dentro dessa atuação. Então, essa relação que nós falávamos da autonomia, ao estabelecer também essa relação de cliente e paciente, né, é que veio se dar a origem para o termo do consentimento livre e esclarecido, do qual, né, os comitês de éticas das universidades participam ativamente, principalmente em relação às pesquisas. E o princípio da beneficência, então, é o princípio segundo o qual qualquer tratamento de saúde deve ter em vista o maior bem possível e evitar todo e qualquer mal. Ou seja, os profissionais de saúde devem ter em vista o bem-estar do paciente. Eu não diria cliente, mas eu diria mais no sentido de paciente, porque não é a mercantilização como vem ocorrendo. Então, todos os riscos e benefícios devem ser esclarecidos ao cliente, paciente ou o responsável para que ele consista na realização do procedimento. É lógico que isso não vai eximir a responsabilidade do profissional. É lógico, nas situações relacionadas, né, se agir com perícia, com prudência, então, né, ele somente poderá responder por um erro. E aí, para finalizar essas questões em relação aos princípios, temos a não maleficência, que desenvolve a partir do princípio da beneficência, ou seja, nenhum mal deve ser causado intencionalmente. Ou seja, antes de tudo, vem a obrigação de não fazer o mal. Então, se nós não temos uma pesquisa comprovando que determinada prescrição ela é, né, eficaz, nós não devemos deixar as pessoas correrem o risco, né, de ter um dano maior do que o benefício. Por isso, a observância dentro dos cuidados da saúde, né, do princípio da não maleficência. E o princípio da justiça, ou seja, as desigualdades socioeconômicas, por exemplo, causam um acentuado desnível no tratamento individual. Para o nivelamento das diferenças, é preciso tratar-se de modo diferenciado ao diferente, ou seja, só há uma raça, né? A raça humana é a condição humana que deve nos mover ao encontro do outro. Por isso, a observância dos riscos e benefícios que devem ser distribuídos de forma igualitária. Por isso que nós podemos observar a própria questão, né, da autora Susan Sontag, que ela vai dizer que a doença, né, é a zona noturna da vida, ou seja, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos, preferimos só usar o passaporte bom. Mais cedo ou mais tarde, nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadão desse outro lugar. Então, no mesmo sentido, podemos observar o posicionamento de Dickens ao descrever a questão da doença, a tuberculose principalmente. Então, uma das pandemias, das muitas que já vivemos e vamos vivenciar, ele vai dizer que a enfermidade em que a vida e a morte se acham tão estranhamente mescladas que a morte assume o brilho, e a matiz da vida, e a vida, a desolação e o horror da morte. Uma enfermidade que a medicina jamais curou, que as riquezas
jamais evitou e da qual a pobreza podia gabar-se de estar isenta. O professor Leonel já falava, né, principalmente nessa questão da banalização da vida humana, ou seja, mortes diárias. Mas, em contrapartida, o que nós estamos observando? Enquanto a morte não tem sobrenome próximo, as pessoas tornam uma banalização, ou seja, um desrespeito à própria dignidade, o empilhamento de corpos, né, a própria questão relacionada à dignidade, não só em relação à vida, mas a dignidade em relação à morte também. Como foi falado, Foucault, né, então podemos aqui pegar uma citação de Foucault, do grande poder absoluto, dramático, sombrio, que era o poder da soberania, e que consistia em poder fazer morrer. Eis que aparece agora, com essa tecnologia do biopoder, com essa tecnologia do poder sobre a população, enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo. Um poder contínuo, científico, que é o poder de fazer viver. A soberania fazia morrer e deixar viver. Eis que agora aparece um poder que eu chamaria de regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver e em deixar morrer. Então, nós podemos observar, dentro da atualidade, essa ingerência, né, de determinados estados, principalmente em deixar morrer e não deixar viver. Ou seja, tá, no momento que a doença, né, ela se torna transfronteiriça, ela atinge a todos indistintamente de classe social, nós podemos observar essa necessidade da valorização da dignidade. No primeiro momento, a doença atingiu quem? A Ásia. Bem, se é na Ásia, deixa lá, problema deles. Mas só que no mesmo sentido da doença e a questão ambiental, os desastres, as consequências da influência da atuação humana, traz consequências a todos indistintamente. Por isso que Susan Sontag vai dizer que há todo um conjunto de mensagens enviadas por nossa sociedade cujo teor é: consuma, cresça, faça o que você quiser, divirta-se. O próprio funcionamento do sistema econômico, né, que tornou possíveis essas liberdades sem precedentes, cujas formas mais preciosas são a mobilidade física e a prosperidade material. Que as pessoas sejam estimuladas a desafiar os limites e o apetite tem, né, de ser imoderado. A ideologia do capitalismo faz com que todos nós nos tornamos peritos em liberdade. Na expansão ilimitada das possibilidades, praticamente tudo que se propõe é apresentado, acima de tudo, ou adicionalmente, como um aumento de liberdade. Não todas as liberdades, é claro. Nos países ricos, a liberdade vem se identificando cada vez mais com a realização pessoal. Uma liberdade desfrutada ou exercida quando o indivíduo está sozinho, ou como se estivesse sozinho. Essa é a origem de boa parte do atual discurso sobre o corpo, reimaginado como um instrumento com o qual se realizam diversos programas de autoaperfeiçoamento, de intensificação dos poderes individuais. Então, dados a necessidade como um instrumento com o qual se realizam diversos programas de autoaperfeiçoamento e intensificação dos poderes individuais. Dados, né, a necessidade de consumir o valor praticamente inquestionável atribuído à autoexpressão, à sexualidade, fatalmente teria de se tornar para alguns uma opção de consumo. O exercício de uma liberdade, de uma mobilidade cada vez maior, o rompimento de limites, a sexualidade recreativa e sem riscos, longe de ser uma invenção da subcultura homossexual masculina, é uma reinvenção inevitável da cultura do capitalismo, garantida pela medicina ainda por cima. O advento da AIDS, né, parece ter mudado de modo irrevogável toda essa situação, principalmente quando, no primeiro momento, a doença atingia somente quem? Um grupo de discriminados, homossexuais e também drogados. No momento que a doença atinge a todos, há essa necessidade, o professor Leonel falava lá, da comunicação. Por isso que o Niklas Luhmann tem aquela obra, A Improbabilidade da Comunicação. Uma das primeiras improbabilidades é exatamente, né, a improbabilidade de ter o conhecimento, né, da linguagem, decorrência da isolação e o desconhecimento da linguagem. A outra improbabilidade da comunicação, ela vai trabalhar principalmente pela questão
né, dessa comunicação não chegar a outros que estão presentes em dados momentos. Mas foi falado aqui também do advento tecnológico, que possibilita que essa informação também chegue a outros. E a principal improbabilidade da comunicação vem a ser exatamente em alcançar o resultado desejado. E aí nós finalizamos principalmente com essa questão de redução de complexidade. É possível fazer mais, é possível estabelecer uma condição de possibilidade diferenciada, principalmente quando a pandemia chega aos meios de comunicação, gera uma assistência, essa informação é assimilada, né, pelos receptadores e gera uma opinião pública, cobrando para que os gestores deem atenção à saúde. Então, eu finalizo aqui, né, com a questão, né, do Dr. Camargo, que é um dos principais profissionais, grande referência no Brasil e no mundo, no transplante de pulmão, né? E ele escreveu o livro A Felicidade é Urgente, a Tristeza Pode Esperar. Então ele vai falar um abraço prolongado, um abraço gentil, um abraço longo e silencioso. É assim, apenas um gesto, né, que o Dr. Camargo conforta muito de seus pacientes nos momentos mais difíceis. Um dos nomes de referência em cirurgia torácica responsável pelo primeiro transplante de pulmão na América Latina. Tá? O Dr. Camargo se depara todos os dias com dramas de difícil solução. Mas se as doenças se repetem, os pacientes sempre diferentes, suas histórias são de emocionar. Com uma escritura primorosa que reflete os anseios daqueles que procuram para compartilhar os seus medos. Camargo recupera aquilo que jamais deveria ter sido deixado de lado, o fator humano. Além de uma doença, cada paciente tem uma história. E o doutor está sempre pronto para ouvir. Tá? Então, nós podemos observar, dentro da realidade atual, que cada uma dessas mortes tem a sua história. E nós devemos respeitar essa história. Nós não podemos ficar, né, separados dessa relação porque a doença não nos atingiu ainda. Os próximos poderão ser nós. Por isso, segundo o professor Luiz Alberto Vará, o que efetivamente falta dentro da atualidade é exatamente o racionalismo, né, e a sensibilidade, aonde eles devem caminhar juntos, no sentido, né, de respeitar a dignidade, ou seja, para resgatar a dignidade da sociedade. Por isso é muito importante, né, nós resgatarmos essa questão do humanismo. Muito obrigado, então, eu agradeço a atenção dos colegas, e agora, nesse momento, então, nós deixamos a palavra aberta para os colegas. Aqui a Ariane está informando, né, para receber o certificado de participação na live, favor preencher o formulário, tá? Salientando que após o encerramento da live, o formulário será finalizado, não aceitando mais respostas. Então, eu peço a gentileza aos participantes, né, exatamente aqui para fazerem o preenchimento. Né? Então, eu gostaria, então, de fazer uma pergunta para o professor Leonel, né? Então, professor Leonel Severo Rocha, como é que ele vê essa questão das expectativas, né, dentro da teoria sistêmica, né, na questão da redução de complexidade, principalmente nessa relação da doença com o corpo e a felicidade? Lito, gostei muito da tua exposição, né, excelente, ajuda muito a nossa reflexão sobre o que estamos atravessando hoje no Brasil. Realmente é preciso que a bioética seja estimulada, e precisamos de uma ética médica permanente para que se possa reduzir essa complexidade provocada pela entropia do sistema de saúde, que dificulta a sua organização. A expectativa que eu posso dizer é a ideia de resiliência, ou seja, é preciso ter uma concepção de que é preciso superar as crises a partir do seu lado mais positivo. E o lado positivo significa uma reorganização dos sistemas.
Eu vou aproveitar aqui e fazer um comentário também em relação ao que a Júlia falou, e aproveitando a ideia de expectativa, é que a nossa opção foi um pouco comentar a situação atual a partir um pouco da mitologia grega, para evitar uma crítica mais direta, mas, na realidade, é intencional, sim, que se faça essa relação, dentro do possível, o mais direta. Na questão da Antígona, ela é condenada, viram só o problema da Antígona, o direito positivo, se diz, surgiu com Creonte, e o problema da Antígona é o direito de uma morte, de uma cerimônia fúnebre honrosa para o irmão, né? Então, o direito de uma cerimônia com todos os requisitos que permitam encaminhar o corpo aos deuses é um direito fundamental. E esse é um direito natural. Então, o homem, o ser humano, ele é mais do que a vida, né? Ele é um corpo que transcende a história e transcende a dignidade. Alguém que já morreu há 20, 30 anos, um desaparecido político, podemos reivindicar até hoje o seu reconhecimento, no sentido de que é preciso que a sociedade que ela enfrente o problema da morte honrada. E essa questão foi colocada por Günther Teuner num trabalho, num artigo fantástico, onde ele compara, alguém poderia me perguntar, estou antecipando, como é possível comparar Niklas Luhmann com Jacques Derrida? E ele diz, é possível, porque os dois trabalham a ideia de paradoxo, não se sabe a origem das coisas, mas se sabe que há um suplemento, há uma falta. E a Antígona, no fato dela ter condenada a ficar isolada em um local desconhecido, faz com que permanece na nossa sociedade um fantasma. Então, esses fantasmas, eles são criados pela injustiça. Então, todos aqueles, e hoje está acontecendo, que não têm a morte com dignidade e que não têm direito a todo esse cerimonial, ficam com fantasmas, com pesadelos nos cobrando permanentemente. Essa cobrança se chama justiça. Então, um dos fatores mais importantes que pode ter para a resiliência de uma sociedade é saber que há uma injustiça e é preciso que seja combatida essa justiça, senão esses fantasmas vão permanecer e nossos pesadelos continuarão. Obrigado. Tem aqui um outro questionamento, uma reflexão, né, que de repente o professor Leonel, a professora Júlia poderiam complementar, né, do professor Alcindo. Acredito que toda narrativa e análise não deixa de ter por base uma visão fragmentária da realidade, com a ambição de uma visão integral. As representações alegóricas das produções clássicas, numa dinâmica entre a zetética e a dogmática, ora partindo da pergunta, ora partindo da resposta. O delicado é quando buscamos a formulação de uma pergunta adequada e uma resposta desejada. Nesse acervo de obras e autores e épocas, as respostas são insuficientes e as perguntas sem limites. Leonel. Vejam só, a teoria dos sistemas, exatamente ela surgiu no momento em que a sociedade, incapacitada de responder aos problemas de uma maneira mais geral, reduziu a complexidade, criando sistemas parciais dedicados, cada um, ao enfrentamento de um certo tipo de problema. Então, a ideia exatamente no lugar de se enfrentar os problemas em toda a sua amplitude, se reduz o problema para debatê-lo dentro de uma certa especialidade. Por exemplo, na área do direito, a partir de uma determinada expertise, de um determinado tipo de burocracia. Isso faz com que se construa uma realidade, de certo sentido, tão alienada, que os problemas têm respostas dentro do nosso sistema. E a partir do momento em que
a sociedade vai se modificando de uma maneira muito forte em relação ao nosso sistema, o nosso sistema vai ter uma capacidade de expansão que vai se ampliando. Então, hoje existe uma juridização do mundo hoje, uma expansão espetacular do direito, à procura das respostas para o direito, e essas respostas terminam sendo cada vez mais insuficientes dentro do sistema. Então, há um desgaste do sistema, assim como um desgaste do sistema político, que vai gerar esse populismo, há um desgaste do sistema econômico, ou seja, há uma catástrofe no sentido da ideia de sociedade. Então, é difícil, isso é um problema, eu não quero nem colocar a fundo, manter a ideia de ordem social a partir da noção de sistema, no momento em que há uma dificuldade dos sistemas de responderem às questões da forma como tradicionalmente eles faziam. Essa abertura ao questionamento coloca em xeque a ordem social tradicional no mundo inteiro. Então, nós precisamos imaginar que estamos, de fato, dentro de uma sociedade que tem que se redefinir e pensar outro tipo de padrão. Nós colocamos aqui como é difícil pensar, desde a antiga Grécia, o que é o corpo, o que é a morte, o que é a alma, né? O Hegel falando no espírito absoluto e Foucault, ao contrário, falando no corpo como sentido mais importante. Quer dizer, todo esse debate, de fato, há muitos questionamentos, mas talvez o fato de podermos nos questionar seja ainda uma característica de estarmos vivos, né? Então, quer dizer, a vida é, de alguma maneira, já dizia Jean Paul Sartre, nós omitimos no debate, que é um dos autores que nós gostamos muito, a vida é uma oposição contrária à angústia. A vida, ela tem que ser vivida, né? E se para isso? Certo, eu acho que a Júlia poderia complementar essa pergunta, não sei. Analisamos é uma reflexão, né, que o doutor Alcino faz. E daí, que poderíamos fazer, após a explanação de Lídia, eu passo a palavra para ti e depois tu não necessita acompanhar mais a banca? Sim. Loliton, está aberto o seu áudio da outra. Sim, perfeito. Pode ser? Acho que o Lito está no telefone falando espanhol. Hoje de tarde nós temos uma banca às 14 horas. Sim. Eu digo, não. Tá Loliton, fecha seu áudio que está ouvindo ao seu telefonema. Através dessa reflexão do doutor Alcino, muito bem, ele explanou a questão de fazermos questionamentos sobre a vida e que nos leva a respostas e que nos levam a questionamentos do que ele fala no seu livro sobre a resposta correta. E com a evolução do direito, nós percebemos que não há uma resposta correta, né? Devido às incertezas e à complexidade social. No âmbito que nós fizemos, essa análise da mitologia grega, nós fizemos uma análise filosófica englobando o direito. Então, essa análise não seria de uma resposta líquida e pronta, e sim seria, como bem explicitou o Leonel, que através de uma evolução social seria essa abertura dos sistemas sociais para nós fazermos novas formas de observação e novas análises, não só do âmbito do direito, mas do âmbito da economia, da sociologia, da filosofia, da economia. Então, várias análises, mas, como diz o questionamento, o mais inteligente não seria a resposta, mas sim a pergunta, né? Então, a importância de questionar, a importância da crítica. Quando eu pensei sobre o que falar para vocês, eu pensei em trazer um texto da crítica, um texto onde não trouxesse uma resposta líquida e correta. Até tem várias reflexões sobre esse texto da Antígona, onde
pessoas trazem sobre a questão, como bem colocou o Leonel, desde a época uma análise do direito natural, do direito positivo, onde tem essa quebra de paradigma, que traz essas novas formas de pensar, porque o que ela faz? Ela faz uma ação transgressora dessa forma típica de estado de exceção. Então, essa importância de fazermos questionamentos. E aí eu parto não só do âmbito do direito, mas assim, eu trago também do âmbito da nossa vida particular, essa análise da ética universal para uma ética individual da vida de cada um. Como bem colocou a análise do professor Litton, quando nós analisamos os corpos, as estatísticas, um deles pode ser nós. Então, esses questionamentos que nos faz a valorizarmos a nossa vida e a fazer essas reflexões, questões e respostas, elas sempre vão estar produzindo novas complexidades e elas são eternamente presentes na nossa vida. Afinal, é isso que nos diferencia dos demais animais, né? Seres reflexivos e que fazem, né, a diferença. Então, é através dessas contradições, desses sistemas complexos e dessas comunicações que nós analisamos essas diferenciações, e é assim que ocorre a evolução. Então, dentro de uma teoria sistêmica, né, analisando uma análise numa sociedade que ela só pode evoluir dessa forma. Então, eu passo a palavra, então, para o professor Litton, para fazer a conclusão. Peço desculpas que eu tinha cortado o meu áudio, mas eu não sei se ouviu, é que eu tenho uma banca com o professor Viciano, lá de Valência, então deu uma confusão no horário, né? Eu botei um horário, mas eu não pensei no horário espanhol, mas aí, né, se escutar alguma coisa, me desculpem. Que na sequência, às 2 horas, nós temos a banca da Lídia, né? Então, para nós finalizarmos aqui, tem uma última pergunta da professora Cleide, lá da UX, né? Vocês acham que existe, na atualidade, uma verdadeira precarização da vida do brasileiro, em detrimento da ausência de pragmatismo na implementação de direitos fundamentais devido à pandemia? O professor Leonel quer responder? Depois a... Litton? Oi. Sim, posso comentar. Sim, perfeito. Claro que sim. Nós temos, infelizmente, uma pandemia e provocado por esse vírus, e daí todos os pontos fracos do sistema, eles ficam ainda mais fragilizados. Então, de fato, o sistema político, acho que é nesse sentido que é colocada a pergunta, o sistema político brasileiro hoje está com um forte problema de organização. Quer dizer, o sistema político brasileiro ele não está organizando bem os seus processos de tomada de decisão, ele está sendo muito lento em algumas questões, principalmente na área de saúde, e isso, evidentemente, faz com que a situação do brasileiro seja cada vez mais precária, porque é claro que, embora a pandemia seja universal, a minha organização tem que dar respostas rápidas e atenuar, pelo menos, algumas coisas. E isso é possível e, de fato, eu concordo com a professora Cleide, as respostas não estão sendo rápidas o suficiente, e isso é muito grave, é muito grave. Isso. Professora Júlia, gostaria de complementar? Vamos no sentido mesmo que o professor Leonel explicitou, nós notamos a fragilidade do sistema de saúde, do sistema político, isso, a gente fala do âmbito da pandemia, mas algo que já vinha acontecendo. Agora nós notamos ainda mais
mas mesmo assim, comparando, vou fazer uma comparação nos Estados Unidos. Ainda nós temos o SUS, né? Então, nós ainda estamos salvos pelo SUS. Mesmo que haja ainda essa precarização, nós não estávamos preparados. Eu sempre digo, nós talvez estávamos preparados para uma guerra, mas não para uma pandemia. Então, essa ausência, né, todos nós estávamos despreparados, né. Isso daí, eu digo, não só a questão do âmbito do governo, mas a questão do nível social. De repente, tudo parou. Todo mundo isolado em casa, e agora o mundo parou. Então, agora como fazer, né? Então, há um certo, a preparação, né? E no sistema político, essa fragilidade nós notamos ainda mais. Então, diz que não pode usar máscara, outro diz que pode. Então, essa questão, até a troca do nosso ministro de saúde, né, nos deixou tão em choque. Como assim trocar em plena pandemia? Então, o que é mais importante, afinal? A saúde ou o político? Aí nós notamos que o político ele acaba sendo melhor que a saúde, porque as disputas políticas. E aí que eu noto também essa verdadeira precarização, porque entra em choque essas questões e a verdadeira importância. Então, a questão de estar na hora de saber valorizar o que realmente importa são as vidas, né? Essa questão da humanização. Então, passo a palavra, então, para o professor Lito. Então, só para complementar aí a pergunta da professora Cleide, na atualidade, sim, nós estamos vivenciando essa precarização, né? Onde que no Brasil nós tivemos o pico de gastos em saúde pública, né, em 2015, com 20 bilhões. Passado 2015 em diante, só foi reduzindo. E principalmente nós tivemos em 2016 a emenda 95, que limitou os gastos em relação à saúde e educação. Então, eu acho que o problema do país não é a questão da saúde e educação, e sim um outro problema maior, né? Não só do Brasil, mas como no mundo em si. Ou seja, a precarização da vida humana, né? O desrespeito à dignidade. Então, eu acho que estamos vivenciando um momento exatamente diante dessa fragilidade que se tem, né, pelo avanço da própria pandemia, onde todas as agressões que o homem fez em relação ao meio ambiente, que mudou a própria questão do habitat das espécies, o homem também, ao mesmo tempo, ele é o ser mais frágil. Então, nós estamos dentro dessa dicotomia, né, da questão que poderíamos falar lá, da beneficência na maleficência. Nós estamos fazendo o mal, nós estamos colhendo aquilo que foi plantado, infelizmente. Mas há uma necessidade de um repensar, né, um repensar no seguinte sentido de observar a humanização dos cuidados à saúde. Tem uma obra do Léo Pessini que ele vai trabalhar essa questão, e o que falta exatamente é deixar o mercantilismo de lado. Infelizmente, essa luta constante, né, para ver quem vai descobrir primeiro, né, a vacina ou o medicamento. Será que vamos conseguir isso? E depois vem a grande discussão. Isso vai ser para o interesse privado ou interesse público? Então, como o Hugo Matei fala lá da questão da teoria do bem comum, ou seja, se nós estamos vivenciando essa pandemia, não se pode novamente, né, partir para um capitalismo em relação à doença, ou seja, a doença não pode gerar o lucro. Exatamente, a doença deve vir a uma futura cura para quê? Para o benefício da humanidade. Porque os mais atingidos são sempre a questão, né, da periferia, infelizmente, né? Ou seja, no primeiro momento, aqueles que tinham uma condição melhor trouxeram a doença, e depois aqueles que trabalhavam para eles levaram para outros locais. Então, nesse sentido, a questão da humanização ela é importante em todos os sentidos, né? A questão da sensibilidade. Nós gostaríamos só de deixar a palavra final, né, para uma saudação final,
para o professor Leonel, para a professora Júlia, e depois faremos o encerramento. Liton, então eu gostaria de agradecer muito o convite para participar desse diálogo. De fato, nós não estamos propondo soluções, apenas discutindo algumas questões tradicionais. Acho que deixaria como mensagem essa ideia da justiça, né, que eu acho que existem fantasmas que estão presentes agora na nossa vida e que nos cobram uma efetividade maior da justiça, e essa é uma ideia que nós temos que levar sempre em consideração. Não podemos mais continuar vivendo um mundo onde os fantasmas são nossos pesadelos. Excelente, Fernando. Professora Júlia? Quero agradecer, então, a presença de todos, a participação, e agradecer ao convite do professor Leonel Severo Rocha, professor Liton, e dizer que foi excelentes reflexões, para que nós possamos, né, fazer mais discussões sobre isso, grandes abordagens, que a questão da pandemia, ela nos levou a fazer, às vezes, reflexões que muitas vezes nós não tínhamos tempo suficiente para não fazermos. E aproveitarmos esse momento de reflexão e termos esse momento para nós, esse momento de dificuldade, de introspecção, né, de isolamento social, para aproveitarmos esse momento também para nos focalizar em nós. Afinal, o que vale nessa vida é estarmos de bem com nós, como Foucault fala, do cuidar de si e do cuidar do outro, né? Cuidar de pessoas da nossa família, das pessoas que amamos. Então, minha mensagem é essa. Então, quero agradecer a todos. Um abração. Bem, então, nós gostaríamos de agradecer imensamente a participação de todos os colegas, né, e todas as colegas, nesse webinar, e dizer que o projeto Diálogos Virtuais, então, é uma parceria entre o PF e o Univale, os dois programas de pós-graduação e também o mestrado profissional da Univale sobre migração transnacional, e, na sequência, né, vocês terão também novas webinars que estão sendo divulgadas nas nossas redes sociais. E desejar que eu agradeço, então, né, o trabalho de todos os nossos bolsistas, né, nossos alunos também, independente das atribuições que se tem, né, todos estão cumprindo com as suas metas e se adaptando a esse novo tempo, né, esses novos desafios servem exatamente para se reinventar e recriar, né, várias situações. Então, nós agradecemos a atenção de todos, desejamos a todos um bom final de semana e se cuidem, né? Obrigado a todos, saúde para todos. Obrigado, tchau. Tchau.